Aleluia! Boa noite, igreja! Tudo bem com vocês? Amém? Todo mundo feliz? Nesse domingo de Páscoa, feriado, né? Quem viajou aí e está voltando hoje? Ninguém, né? Ah, ali, ó, os amados ali, a irmã Diva, a irmã Nilson. Amém. Glória a Deus. Queridos, como a Bárbara falou, os nossos pastores estão retornando ali de Brusque, né? Teve a festa ali do primeiro ano da igreja e foi uma bênção. Então, quem não pôde assistir pelo YouTube, vai ficar a gravação. Eu também ainda não consegui assistir, mas eu vou assistir amanhã, porque eu tenho certeza, eu já estou escutando os comentários aí, e eu tenho certeza que foi uma bênção. Amém? Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre algo que o Senhor tem derramado em meu coração. Mas antes eu quero que você fique de pé. Vamos orar ao Senhor. E que essa noite você possa, de todo o seu coração, pedir para que o Senhor fale contigo. Querido, há quanto tempo você não escuta o Senhor falando com você? Falando de forma palpável, de forma... Sabe quando você escuta a voz de Deus que você não tem dúvida nenhuma de que é Ele falando? Sabe quando aquilo invade o seu coração de uma forma que você fala, não tem como ser uma outra voz, é a voz do meu Senhor. Então feche os seus olhos nessa noite e fale, Senhor, eu rasgo o meu coração, eu rasgo o meu entendimento essa hora, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar comigo esta noite. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Pai, que em nome de Jesus cada um receba a Tua palavra na área que cada um necessita. Senhor, que nesta noite possamos ter o Seu direcionamento, que esta noite possamos escutar a Sua voz de uma forma audível, Senhor, e que essa voz mude a nossa vida, mude a nossa história a partir desta noite. Senhor, nós te damos graças por estar aqui, nós te damos graças porque o Senhor nos proporcionou mais esta oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor e ouvirmos o Senhor. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se sentar. Ontem, eu não sei se aqui choveu, mas nós estávamos ontem ali no Capivari, e daí, de repente, assim, formou uma chuva, e caiu uma chuva tão forte, que a gente estava com um guarda-chuva enorme, mas a gente ficou dentro do carro, porque não dava para abrir a porta para sair com o guarda-chuva, que se molhava todo. Foi uma chuva muito forte e muito rápida. E logo depois que a chuva passou, foi muito rápido, assim, a chuva passou, veio aquele sol, assim, meio tímido. E daí, na hora, veio um arco-íris. Enorme, lindo, 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 lindo. A gente conseguia ver, assim, não é o fim, porque o arco não tem fim, né? Mas a gente via ele topando assim numa montanha que tinha lá e dava a impressão como se fosse o fim dele. Mas o arco-íris mais lindo que eu já vi na minha vida. E o Senhor falava comigo, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. E eu falei, Senhor, mas o que é exatamente essa aliança? O que o Senhor quer me lembrar em relação a essa aliança? E o Senhor falou, eu tenho uma aliança de amor, eu tenho uma aliança de cuidado, eu tenho uma aliança de vida eterna com você, eu tenho uma aliança de salvação, eu tenho uma aliança de que, assim como o noivo, o marido, coloca a aliança no dedo da esposa e vice-versa, e diz, até que a morte os separe. Ou seja, é para sempre, para o meu sempre, né? Enquanto eu existir. Assim o Senhor diz, é para sempre essa aliança. Essa aliança não tem fim.
Essa aliança não vai acabar no dia que você fizer algo errado. Essa aliança não vai acabar no dia que você fizer algo que desagrade o Senhor. Essa aliança não vai acabar no dia que de repente você se rebelar, você se entristecer. Essa aliança nunca vai acabar. E o Senhor falava, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma aliança com a tua geração, eu tenho uma aliança com a tua família, eu tenho uma aliança com a igreja. Eu tenho uma aliança. Então, querido, que você possa esta noite se lembrar da aliança do Senhor contigo. E eu fiquei meditando sobre essa aliança e eu comecei a pensar, uma aliança, ela te dá direitos e ela também te dá deveres. Em qualquer aliança firmada, uma aliança para ser firmada precisa de, no mínimo, 2 partes. E para que qualquer aliança seja firmada, a partir desse momento você tem direitos e você tem também deveres. E a nossa responsabilidade, o nosso dever maior é de buscar do Senhor, é buscar entender do Senhor qual é o chamado dEle, qual é a vontade dEle, qual é o desejo dEle para as nossas vidas. Esse talvez seja o nosso principal compromisso, porque tudo que você fizer a partir de então, quando você descobre aquilo para o qual você foi chamado, tudo que você fizer a partir deste momento, querido, vai estar resguardado pelo Senhor. Ah, mas eu não posso pecar. Ah, mas eu não posso fazer nada errado. Você não pode, porque existe um propósito claro, que você sabe qual é esse propósito. Você sabe qual é a vontade do Senhor. Existe um propósito claro para você. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso mesmo. Porque, volta no 29, cadê? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Existe uma predestinação para você. Existe uma vontade do Senhor para você. E essa vontade existe, não existe de agora. Essa vontade, ela não existe, ela não passou a existir quando você nasceu, quando a sua mãe estava grávida de você. A vontade e o propósito do Senhor para você existe desde antes da fundação do mundo. Você já é predestinado. Então, por isso é que a gente foge daquela narrativa de que eu sou um acidente, de que eu nasci de um acidente, não era para eu ter vindo a esse mundo. Era para você ter vindo porque já existia um propósito para você antes de você nascer. Antes de você nascer, antes dos seus pais nascerem, já existia um projeto, já existia um propósito para você. E agora você precisa buscar o seu propósito. Você precisa buscar no Senhor o motivo pelo qual o Senhor te fez nascer no ano que você nasceu, para que hoje, em 2026, no século 21, você esteja exatamente onde você está, com a idade que você está, casado com quem você está, pais e mães de quem você é. Existe exatamente um propósito para o Senhor ter te colocado nesta geração, neste momento da humanidade. E aí? E às vezes a gente vê tantas notícias, tantas coisas ruins, e a gente fala, meu Deus, o Senhor está voltando. Porque é guerra acontecendo. É o petróleo nas alturas. É a economia, é a política, é tudo, é violência. Gente, esse ano de 2026 começou assim, parece que é o fim do mundo. Só notícia ruim, só coisa ruim acontecendo. E daí eu te pergunto, por que você nasceu?
para viver exatamente nesse tempo terrível que nós estamos vivendo. Por que o Senhor escolheu você que está sentadinho aí? Por que logo você, o Senhor, escolheu para viver nesse tempo? Querido, as coisas não acontecem por acaso. O Senhor não errou o tempo. A cronologia dele, por acaso você nasceu e por acaso você está aqui, exatamente em 2026, no mundo corrompido, perverso que está hoje. Existe algo muito maior. Existe um problema tão grande nessa geração, e esse problema você tem que resolver. E muitas vezes o problema que você foi chamado para resolver não é o problema que eu fui chamada para resolver. Só que quando você resolve o problema que você foi chamado, eu resolvo o problema que eu fui chamado, o Gilberto resolve o dele, a Rosilene resolve o dele, e todo mundo vai resolvendo os seus problemas, pelos quais você foi chamado para resolver, aí sim a gente consegue falar, agora o Senhor pode voltar. Agora eu fiz a minha parte. Agora o mundo está preparado. Agora a mensagem do reino do Senhor já atingiu toda a terra, todas as pessoas da terra. Agora eu fiz a minha parte. Nós vimos lá no livro de Esther, que Esther nasceu exatamente no ano em que, depois de alguns anos, ela pôde se casar com o rei Assuero. E quando ela se casou com esse rei, o povo hebreu era escravo. E teve um ultimato para que aquele povo fosse morto. Para que todos os judeus fossem mortos. E daí ela se levantou. E ela se posicionou. E ela recebeu uma palavra que dizia assim: quem sabe não é para um tempo como esse que você foi levantada como rainha. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você está aqui nessa igreja. Será que não foi para um tempo como esse que você está aí na empresa onde você trabalha? Que você está nesse casamento, nesse relacionamento? E o mais interessante é que, para que nós possamos desfrutar dessa aliança com o Senhor, nós precisamos entender sim os nossos deveres, o nosso chamado no Senhor. Mas a Bárbara trouxe uma coisa aqui que é muito real. O propósito do Senhor para você não é para você. O propósito do Senhor para você é para os outros. Olha que louco isso. Quando o Senhor fala assim: eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer frutífero, eu vou te dar filhos, eu vou te dar uma empresa, você vai viajar pelas nações. Quando o Senhor fala isso, por mais que o seu coração se alegre, olha o que o Senhor falou. O Senhor falou que as portas estarão escancaradas para mim. O Senhor falou que eu vou viajar às nações. O Senhor falou que vai me prosperar em tudo. Por mais que é muito bom receber essa palavra, você não pode esquecer que essa promessa que o Senhor está te dando, isso que o Senhor está prometendo fazer, não é para você. Todos os recursos que Ele colocar na sua mão, precisa ser para ser dividido com os outros. As viagens que você vai fazer, os carros que você vai ter, tudo que o Senhor colocar nas suas mãos. O teu chamado é de vida, para que o mundo conheça a mim, para que o mundo conheça quem me enviou, para glorificar o nome do Senhor. O Senhor nunca pensou em nós de forma individual. Até porque Ele mesmo não é individual. Ele é tripartido, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor sempre pensou em nós como um corpo coletivo. O Senhor sempre pensou em nós como algo, como uma pecinha no seu quebra-cabeça, como uma pecinha no seu jogo, para
alcançar o mundo, para salvar o mundo. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Amém? Então eu quero que você entenda que não há nada na sua vida que tenha sido uma mera coincidência. E também não é uma coincidência você estar aqui essa noite. Não é. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer ativar em você o propósito que Ele colocou aí dentro. Sabe por quê? Porque enquanto você não descobrir esse propósito, enquanto você não agir em prol desse propósito, você vai viver uma vida frustrada e vazia. Sem saber por quê. Eu estou muito triste, eu estou depressiva. As coisas parecem que não dão certo para mim, eu estou com um vazio existencial, um vazio que eu não sei explicar. As coisas estão difíceis. Tudo isso acontece porque você ainda não descobriu o teu propósito. E essa noite o Senhor quer ativar em você o seu propósito, queridos. Porque um dia eu fui ativada pelo Senhor, e quando eu fui ativada pelo Senhor, e quando eu entendi o propósito do Senhor para a minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. Agora existe um propósito, sabe aqueles propósitos que as pessoas falam? De autoajuda. Descubra o seu propósito. Você precisa descobrir o seu propósito, né? Mas aqui eu faço uma outra reflexão com você. Quando você nasceu de novo, você morreu, aquela pessoa antiga, aquele Eduardo antigo não existe mais. Nasceu um novo Eduardo. Quando esse novo Eduardo nasce, qual é o propósito agora desse novo Eduardo? Porque não me interessa qual era o propósito que você tinha lá antes de Cristo, mas qual que é o propósito do Senhor para que Ele fizesse você nascer de novo nele? Qual é o chamado? Qual é o propósito? E se a sua preocupação em viver o seu propósito está apenas em viver para si, em conquistar para si, em fazer as coisas para o seu benefício, eu vou te falar, você está muito longe do seu propósito. Porque para você crescer no seu propósito, para você crescer na vida de Deus que existe dentro de você, você precisa entender que não é sobre você, é sobre as vidas e as gerações que você vai impactar a partir de agora. Mas eu sou muito pequeno, quem sou eu? Eu sou tão bobinho, eu sou tão pequenininho, eu sou uma formiguinha, eu não sei falar. Não interessa para o Senhor, querido. O que interessa para o Senhor é que existe um propósito para você e ponto. E não existe uma só pessoa aqui hoje que possa falar, eu não tenho propósito. Não existe para mim. Porque existe. Talvez você não tenha encontrado. E o crescimento desse propósito em nós, ele é gradativo. O propósito do Senhor, ele simplesmente não brota do dia para a noite, você acorda e fala, nossa, é isso que o Senhor me chamou para fazer. Assim como a vida de Deus, ela cresce em nós de forma gradativa, quando você aceita o Senhor, depois você se batiza, depois você vai caminhando com o Senhor, vai recebendo discipulado. À medida que você vai crescendo e até o último dia da sua vida, você vai estar em crescimento da vida de Deus dentro de você. O crescimento desse propósito é gradativo. E eu quero ir com você agora, falar um pouquinho ali sobre Noé, que é o Senhor tem falado muito comigo a respeito de Noé. Coloca ali em Gênesis 6:8. Se você conseguir achar a versão King James, é melhor. Diz assim, contudo a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Coloca na Nova Versão Internacional para eu ver se é nessa versão.
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Tem uma versão, vê se você encontra aí, que diz porém Noé achou graça, eu acho que é na NVI, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, aqui, CF. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. E eu comecei a refletir sobre isso. Gente, olha que coisa mais linda. Imagina o Senhor falar sobre você. O Senhor achou graça, Jaqueline, na sua vida. O Senhor achou graça, Valquíria, na sua vida. Gente, para quantas pessoas o Senhor falou isso? O Senhor achou graça na sua vida. É uma honra receber uma palavra dessa do Senhor. E Noé achou graça, e eu falei, Senhor, mas o que Noé tinha de tão especial? Por que Noé achou graça diante do Senhor? Veja, Noé foi levantado no meio de uma geração violenta, perversa e corrupta. Noé vivia em uma geração, gente, terrível, terrível. E diante de tudo aquilo, a Bíblia diz, o Senhor achou graça em Noé. Não foi por acaso que Noé nasceu para estar vivo exatamente naquela época. Não foi por acaso. O Senhor tinha um propósito, que era fazer justiça sobre a terra, a fim de salvar o homem, a fim de que o Messias viesse através dessa geração. Mas para que isso acontecesse, precisaria de alguém que achasse graça aos olhos do Senhor. E essa graça não é fruto de perfeição, porque Noé não foi perfeito. Noé nunca foi perfeito. Essa graça é fruto de um coração obediente, um coração rendido, um coração fiel, um coração justo. E o Senhor ministrava ao meu coração, a minha graça não vem por esforço próprio. Por mais que você queira merecer a graça do Senhor, você não vai merecer nunca. A graça do Senhor é de graça e ela veio sobre cada um de nós, amém? A graça do Senhor, ela veio sobre a sua vida, querido. A graça do Senhor, ela chegou na sua casa, porque você foi escolhido, você foi predestinado. A graça do Senhor não veio porque você fez algo bom, algo que fez o Senhor se agradar, algo que mereceu a graça do Senhor. A graça do Senhor é um favor imerecido. E essa graça te alcançou. Essa graça alcançou a sua casa, essa graça alcançou a sua família, essa graça alcançou você. E por conta dessa graça ter te alcançado, é impossível você viver uma vida sem propósito. É impossível você viver uma vida sem graça. É impossível você viver triste, desanimado, irritado, reclamando, falando mal e fazendo qualquer outra coisa da sua vida ou da vida dos outros. Você precisa viver esta graça. É sobre você e jamais sobre o outro. É sobre você e não sobre o que o outro está fazendo. E essa graça, o que Noé recebeu, foi exatamente aquilo que fez Noé se levantar no meio daquela geração perversa. Noé se levantou diante do Senhor. E é interessante que não é difícil nós obtermos a graça do Senhor. O que é difícil é nós não nos envolvermos com a corrupção, com a perversidade desse mundo que a gente vive. Porque de tanta coisa ruim que a gente escuta, tanta coisa ruim que a gente vê por aí, tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, como não se corromper? Como não, como conseguir achar graça do Senhor? Quando a gente faz um paralelo, e depois eu quero ler esse versículo com você, mas quando a gente vê ali
quando a Bíblia fala sobre essa geração de Noé, dessa época de Noé, essa geração perversa, violenta, não foge muito daquilo que a gente está vivendo hoje, não, gente. Não foge. Não foge daquilo, mas Noé achou graça diante do Senhor, nós precisamos achar essa mesma graça. E eu quero que quem está anotando, anote. Como encontrar graça diante do Senhor. Porque você só vai conseguir viver o propósito do Senhor para a sua vida quando você tiver essa graça, querido. Quando você viver debaixo dessa graça, porque ter a graça você tem. Só que muitos, a maioria dos que estão aqui não conseguem viver debaixo dessa graça. Vivem ainda uma vida miserável, vivem ainda uma vida sofrida, longe da graça do Senhor. Como eu posso me submeter e encontrar essa graça? Primeira coisa, tá? Assim como eu falei que essa vida do Senhor, ela cresce de forma gradativa em nós, a graça do Senhor, ela também cresce de forma gradativa em nós. E o primeiro passo, eu quero ler com vocês lá em Gênesis 6:9. Olha só, Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava... Vamos, irmãos? Me ajuda a pregar? Noé andava... O primeiro ponto para que nós possamos encontrar essa graça é andar com Deus. E você pode te falar assim, não, mas eu ando... eu creio em Deus, eu creio em Deus. Gente, como a gente escuta isso? Não, eu não vou na igreja, mas eu tenho fé, eu creio em Deus, eu oro todos os dias. Eu tenho fé, eu creio. Não é disso que a gente está falando. Quando diz que Noé andava com Deus, não é que Noé ia na igreja uma vez por semana. Não é que Noé pegava a Bíblia, lia a Bíblia só no culto de domingo, uma vez na semana. Noé achou graça diante do Senhor, justamente porque ninguém mais andava com Deus. Ele era o único que andava com Deus. E o que significa esse andar com Deus? Esse andar com Deus significa relacionamento. Significa intimidade. Irmãos, uma vida cristã de domingo, uma vida cristã de cultos de domingo não subsiste. Uma vida cristã de cultos de domingo, querido, não vai muito longe. Você precisa andar com Deus, não é se encontrar com Ele uma vez por semana. Andar com o Senhor é ter um relacionamento íntimo com Ele. Sabe quando às vezes a gente quer falar sobre uma pessoa, você fala assim, você conhece a Valquíria? Aquela que anda com a Jaque. Lembra dela? Ah, lembrei. Porque ela anda com a Jaque. Eu lembrei dela porque ela anda com aquela outra que eu conheço. Andar com Deus é isso. Andar com o Senhor é quando alguém fala de você e se lembra da outra pessoa, porque você vive grudada com essa pessoa. Ah, porque sempre que eu vejo fulano, ele está com um fulano. Sempre quando eu falo no nome do fulano, eu lembro do fulano, porque eles andam grudados. Eles não se desgrudam. Isso é andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque, que foi da geração anterior a Noé, ele andava com Deus. E Enoque agradou tanto o coração do Senhor. Ele tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que o Senhor não se aguentou e tirou ele da terra. Ele nem morreu. Ele foi arrebatado. O seu relacionamento com o Senhor só foi interrompido na terra porque o Senhor tirou ele e falou, ei, eu quero você aqui. E depois de Enoque veio Noé, e Noé também andou com Deus. E ter um relacionamento com o Senhor é o primeiro passo, é a primeira
é a primeira característica de alguém que anda com Ele. Ter um relacionamento. O Senhor deseja esse relacionamento, querido. Uma outra característica de quem anda com Deus é alguém que vive uma vida de arrependimento. A palavra grega para arrependimento, a raiz grega da palavra arrependimento é metanoia. Meta, mudança, noia, mentalidade. É mudança de mentalidade, essa é a raiz grega da palavra arrependimento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não era porque ele era santo. Não era porque ele errava. Irmão, vou te falar bem a verdade. Se Davi tivesse aqui sentado aí do seu lado, você ia querer sair de perto dele. Você não ia querer ser amigo dele aqui na igreja. Porque você ia falar, eu vou ser amiga do homem que mandou matar o próprio amigo para ficar com a mulher dele? Imagina, esse coitado ia chegar aqui, ó, todo mundo ia fugir. Ninguém ia querer nem saber de Davi. Não sou nem louca de querer ter amizade com esse homem. Vamos fugir, ainda vou influenciar os outros também, porque, né, é assim que acontece, é ou não é? Eu não gosto, vou falar mal dos outros para influenciar os outros para ninguém gostar. Então, ia estar aqui, olha o que Davi fez. Se eu fosse você, nem chegava perto dele. Vai que ele manda te matar também para pegar sua esposa. Ui. Gente, essa é a realidade. Essa é a realidade não pregada quando se fala de Davi. Mas essa é a realidade. Entende? Davi, ele estava longe de ser uma pessoa perfeita, mas ele vivia uma vida de arrependimento. Davi errava, Davi pecava e se voltava ao Senhor. Davi errava e se lançava aos pés do Senhor em arrependimento. E o Senhor via que era aquele arrependimento genuíno, é a metanoia. É aquele arrependimento que traz mudança verdadeira. Não é aquele remorso que você sente quando faz alguma coisa errada, daqui a pouco está fazendo de novo, e está fazendo de novo, e está fazendo de novo. Mas é aquele arrependimento que faz você nunca mais querer voltar para aquele pecado que você cometeu. Porque eu me arrependo, eu me envergonho, eu mudo a minha mentalidade. Por isso que Paulo diz que a gente precisa renovar a nossa mente diariamente. O arrependimento precisa ser diário, porque diariamente nós erramos, nós pecamos, e a gente precisa buscar esse arrependimento no Senhor, porque somente um coração arrependido consegue andar com Ele, querido. Longe do Senhor, longe dessa vida de relacionamento, de intimidade, eu não consigo enxergar onde eu estou errando para eu poder me arrepender. Você entende que é um processo gradativo? Eu preciso andar com Ele. Eu preciso ter relacionamento com Ele. Porque quando eu tenho relacionamento com Ele, eu consigo me arrepender. E você só se arrepende mediante a obra do Espírito em sua vida. A sua natureza caída, pecaminosa, nunca vai te deixar se arrepender. Vai te levar ao remorso, com certeza. Mas nunca vai te permitir se arrepender, mudar a sua mentalidade em relação àquele pecado. Por quê? Porque não foi movido pelo Espírito. Somente um andar com o Senhor te leva ao arrependimento. Então, o arrependimento te leva também a andar com Deus. Então, olha só, eu estou falando como alcançarmos a graça do Senhor. O primeiro passo é andar com Deus, certo? Quando eu ando com Deus, eu tenho relacionamento, eu tenho arrependimento. E eu sou movida pelo Espírito. Uma característica de quem anda com Deus é que essa pessoa é movida pelo Espírito. Essa pessoa não vai revidar. Essa pessoa vai se arrepender. Essa pessoa não vai fazer aquilo que está na sua vontade, aquilo que as suas emoções estão gritando. Uma pessoa verdadeiramente
que se move pelo Espírito Santo, ela se recusa a satisfazer as suas próprias vontades. E muitas vezes se vê diante de situações que você até perde. Você perde negócios, que aparentemente são negócios muito bons. Você perde amigos. Você perde relacionamentos. Simplesmente porque você ouviu a voz do Espírito Santo e decidiu obedecer. Você encerra ciclos. Por mais que te doa, por mais que seja difícil, por mais que você ame, por mais que você não queira abandonar, o Espírito Santo, ele te leva a esse lugar de obediência. E você abre mão mesmo que você sofra. Você abre mão mesmo que você chore. A Bíblia fala sobre Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Ele foi a primeira pessoa que morreu em nome de Jesus. E nem a ciência consegue explicar Estevão, porque ele morreu apedrejado. E no momento do apedrejamento dele, eles deram para ele uma última fala. E Estevão falou sobre toda a vida de Jesus na terra, até o final da sua vida. E aquela pregação dele salvou a muitos diante da sua morte. Enquanto ele podia estar lá clamando, não me mata pelo amor de Deus, não me mata fazendo qualquer outra coisa. Estevão falou sobre o Senhor, porque ele foi movido pelo Espírito. Mas se Estevão fosse aquele crente de domingo, ele jamais teria feito isso. Se Estevão fosse aquele crente em que a sua vida espiritual fosse baseada nas pregações de domingo, iria chegar na hora da morte, Estevão ia gritar, pelo amor de Deus, não me mata. Meu Deus, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou. Senhor, tudo que eu fiz pelo Senhor, olha o que o Senhor está permitindo na minha vida. Por que eu, Senhor? Tanta gente para morrer, o Senhor vai deixar ele fazer isso comigo? Só que Estevão foi movido pelo Espírito. E isso é ser movido pelo Espírito. Eu só posso ser movida pelo Espírito quando eu ando com Deus. Quando eu ando com Deus, a minha vontade morre, para que a vontade do Espírito Santo prevaleça na minha vida. Amém? E quando você anda com Deus, querido, quando a gente anda com Deus, a gente passa por todo esse processo que eu acabei de falar para vocês, e daí a gente vai para um segundo nível para encontrar a graça do Senhor. E esse segundo nível é ouvir a voz do Senhor. Olha que interessante, Noé, ele andava com Deus, e o Senhor escolheu Noé para trazer justiça sobre aquela geração. E o Senhor falou para Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. Constrói uma arca. Revista essa arca com betume. Faça de tantos côvados de largura, tantos côvados de altura. Deus foi dando a ele toda a instrução. Agora, não basta você ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus direito. Porque você imagina se Noé escuta uma instrução dessa errado. E ao invés de fazer tantos côvados de largura, ele faz uma outra dimensão. Se ele manda recobrir ali com betume, ele coloca um outro material. Se o Senhor manda ele fazer com tal madeira, ele coloca uma outra. No primeiro dia de chuva já inunda tudo. Se ele erra ali a dimensão, o tamanho do espaço, quando os animais começassem a entrar, não ia caber todo mundo. Porque a gente precisa ouvir a voz do Senhor, ouvir a instrução do Senhor, mas ouvir direito. Só que o nosso problema, sabe qual é? É que a gente escuta pela metade. O nosso problema é escutar a voz de Deus pela metade. Eu escuto se o pastor Manuel falar. Mas se for a Adriana que estiver falando, eu não escuto.
Eu escuto até aquela parte que eu gostei. Agora essa parte não serve para mim. Eu escuto até a parte que diz que eu sou amada, que diz que tem um propósito para mim. Mas eu não escuto aquela parte que diz que eu tenho que morrer para as minhas vontades. Que a partir de agora eu não posso mais fazer aquilo que me der na telha. Que agora eu tenho que ter um mínimo de bom senso. Isso não é a parte que eu quero ouvir. Por que a gente não avança na vida? Por que muitos não conseguem viver uma vida próspera, uma vida abundante no Senhor, uma vida livre? Porque escuta pela metade. Porque escuta aquilo que a sua alma se agrada, aquilo que é interessante para ela. Mas não tem coragem de escutar a verdade e assumir o seu compromisso com o Senhor. Agora, andar com Deus, se você anda realmente com o Senhor, você ouve a voz dele. É consequência. Porque quando você tem uma amizade, aquela amizade que começa a falar umas besteiras, você já não começa mais a bater as mesmas ideias. Às vezes você fala, ai, fulano, quando a gente começou nossa amizade, ela era tão legal, agora está falando tanta besteira, vou me afastar. Quando aquela pessoa não começa a falar coisa que já não te agrada, você se afasta. E quem caminha com Deus, caminha porque tem prazer em ouvir a voz dele. Caminha porque ama ouvir a voz dele. E é uma consequência. Eu ando com o Senhor e escuto a voz do Senhor. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com ele. Noé só ouviu a voz do Senhor porque andava com ele. Se entrarem todas as crianças aqui na igreja e eu tiver de costa, eu tiver de olhos fechados, se o Arthur gritar, mamãe, eu sei que é ele. Eu tenho certeza. E a mesma coisa, se o Arthur tiver de costas e eu falar, filho, ele sabe que sou eu. Por quê? Porque nós convivemos juntos. Porque é uma voz que é impossível de não discernir. Porque nós caminhamos juntos. Então você precisa ouvir a instrução. Mesmo que para ouvir essa instrução, te chamem de tolo, te chamem de louco, te chamem de esquisito. Por isso que, ao ouvir essa instrução, as pessoas querem se afastar de você. Porque você não é tão legal como você era antes. Você não falava mais aquelas besteiras que eram tão legais. Você já não fazia aquelas coisas que eram tão legais quando estavam juntos. Agora você está estranho. Você está esquisito. Por quê? Porque você passou a ouvir a voz do Senhor. Agora, o detalhe de quem passa a ouvir a voz, quem passa a caminhar com o Senhor e passa a ouvir a voz dele, o Senhor começa a revelar segredos que ele não revela a ninguém mais. De acordo com o seu nível de intimidade com a pessoa, é o nível em que você abre o seu coração para essa pessoa também. É ou não é? Você abre o seu coração para o seu melhor amigo, para sua esposa, para o seu marido. Você abre o seu coração. Você não tem segredos com essa pessoa, você fala de tudo. Agora, com aquela pessoa que também é sua amiga, que você gosta muito dela, que ela gosta muito de você, tem coisas que você não vai abrir. Porque por mais íntima que seja, não é tão íntima assim. Agora, se você caminhar com o Senhor nesse nível de intimidade, Ele vai revelar segredos a você, que Ele não revela a mais ninguém. Aquela geração corrupta e perversa não tinha capacidade, não tinha intimidade suficiente para ouvir uma instrução do Senhor, mas Noé tinha. Noé ouviu essa instrução, e ele ouviu bem, e ele fez exatamente o que o Senhor mandou.
Então, quando você anda com o Senhor, escuta a sua instrução. Você pode ter a sua vida, a vida da sua família e de uma geração transformada. Noé tinha um encargo, que era colocar o povo naquela arca, colocar os animais naquela arca, salvar essa geração, por quê? Porque a partir dessa nova geração viria o Messias, o nosso Salvador. Olha que responsabilidade. Agora imagine se Noé tivesse um relacionamento bem capenga com o Senhor. Sabe aquele relacionamento de domingo a domingo? Aquele relacionamento frio. Como que o Senhor iria fazer algo através de Noé? Só existia Noé, uma pessoa justa que andava com ele naquela geração, e o Senhor precisava dele se ele não tivesse apto para ouvir. Ou se ele ouvisse a instrução errada, porque muito pior do que não ouvir a instrução é ouvir a instrução errada. Ou ouvir a instrução que você quer ouvir. Se Noé não tivesse dado ouvidos à instrução, ou ouvido só parte dela, o que acontece, gente? Todo um projeto, todo um plano teria ido por água abaixo. Mas sabe o que é mais tremendo do Senhor? É que o Senhor só coloca um encargo na sua mão, porque Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabia que não ia ter erro com Noé, Ele podia colocar isso. Não ia existir um plano B. Noé não ia chegar no momento e falar, não, Deus, está demorando muito, essa chuva não vem, vou largar, está todo mundo me chamando de louco, eu vou largar isso aqui. Querido, se o Senhor te entregou uma promessa, se o Senhor te entregou uma responsabilidade, vai. Porque Ele só te entregou porque Ele sabe que você é capacitado para fazer. O Senhor só te entregou porque Ele sabe que não tinha outra pessoa para fazer além de você. Então, o primeiro passo é andar com Deus. O segundo passo é ouvir a voz de Deus. E o terceiro passo é obedecer essa voz. Porque de nada adianta você ouvir e ouvir bem a instrução, se você não executar. O que adianta? Já pensou se Noé ficasse com toda aquela informação da arca, com tudo aquilo, ok, Senhor, eu entendi, vou desenhar esse projeto, mas não executasse? Nós temos um exemplo na Bíblia muito claro de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E o Senhor falou para ele, vai nessa guerra, destrói todos os amalequitas, todos, homens, mulheres, crianças, animais, tudo, não deixe nada. O que Saul fez? Matou todos e deixou o rei Lameque. Deixou o rei. E quando o Senhor desceu sobre Saul, desculpa gente, Agag, Lameque não, Agag. Quando o Senhor, através de Samuel, veio, falou para Saul, eu te reprovo. Vamos abrir lá no livro de Samuel 15, 22. Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Cadê o nosso data? Aqui. 1 Samuel, olha só. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ou seja, do que adianta você vir sacrificar? Do que adianta você fazer jejuns, oferecer sacrifícios ao Senhor? Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Muito mais importa obedecer do que sacrificar. Pode seguir.
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Pode passar? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nesse dia o Senhor tirou de Saul o seu reinado. Nesse dia, porque ele ouviu a instrução, mas ele não obedeceu. E Noé obedeceu à instrução do Senhor, ele construiu aquela arca. Porque, querido, não existe obediência em partes. Assim como não existe você ouvir aquilo que você quer ouvir apenas, não existe obedecer em partes. Sabe aquela história de, não existe para Deus, não existe nem pecadinho, nem pecadão. Para Deus também não existe obedecer um pouquinho ou obedecer muito. O Senhor não está interessado em obediência pela metade. O Senhor deseja que você obedeça. Então, olha como esse crescimento é gradativo. Noé andou com Deus. Por andar com Deus, ele achou graça diante do Senhor. Por achar graça diante do Senhor, ele ouviu o Senhor. Ouviu a sua instrução. E por ouvir a sua instrução, ele foi obediente. E veja que o desejo do Senhor para Noé não era sobre ele. A vontade do Senhor nunca foi salvar Noé e sua família. Assim como a vontade do Senhor não é só salvar você e a sua família. A vontade do Senhor é que através de você, esta geração seja salva. Existe algo através de você para ser feito, para ser cumprido nessa terra, querido. Amém? Posso ouvir um amém? Existe algo do Senhor para você e não é coisa pequena. Não é coisa pouca. O projeto do Senhor é um projeto muito grande na terra. Por isso o seu chamado não é pequeno, o seu chamado é grande. Por mais que você se ache pequeno, o seu chamado é grande. A vontade do Senhor para a sua vida é grande. É perfeita, é agradável. O plano do Senhor são mais altos. Os planos do Senhor são mais altos que os seus planos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os seus caminhos. A Bíblia diz assim lá em Gênesis: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e se encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Queridos, de verdade, qual que é a diferença disso que eu acabei de ler para o que nós estamos vivendo hoje? Uma geração corrompida, uma geração violenta, uma geração perversa, uma geração que padece da misericórdia do Senhor. E sabe quem é que o Senhor quer que faça mudança nessa geração? Esse ano é ano de eleição. O Senhor não quer que o nosso país melhore por causa do governo. O nosso país ele não vai melhorar independente de quem for o presidente, independente dos senadores, dos deputados que sentarem naquelas cadeiras. Queridos, não vai ser a política que vai mudar a nossa situação. O que vai mudar a nossa situação é a igreja. O que vai mudar a nossa situação é o nosso posicionamento. Não espere melhora. Não espere a solução que venha através da política. Não espere solução que venha de nenhum outro lugar. A solução está na igreja. Porque nós, como igreja, somos o corpo de Cristo.
Noé, o Antigo Testamento, o Velho Pacto, ele é uma prefiguração do Novo Pacto, que é o que nós vivemos hoje. Noé é uma prefiguração da igreja. Noé foi aquele que trouxe as pessoas para dentro da arca, e a arca simboliza Cristo. Então, Noé trouxe as pessoas a Cristo. Cristo salvou aquelas pessoas que estavam ali dentro da arca. E executou a sua justiça àqueles que estavam fora. Noé é uma prefiguração, nós somos os Noés da nossa geração. Hoje nós somos a igreja que devemos encaminhar as pessoas até Cristo, para que o Senhor traga a essas pessoas a salvação e o juízo do Senhor seja executado. Lá em 2 Pedro diz que Noé foi um justiceiro. Noé pregou a justiça do Senhor. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós como igreja, nós como cristãos, nós não temos que ficar preocupados apenas com a salvação da nossa casa, mas nós precisamos entender que o nosso papel é favorecer esse trabalho de encaminhar as pessoas até Cristo. Amém? Isso é cumprir a vontade do Senhor para essa geração. Isso é cumprir a vontade do Senhor. O Ministério de Louvor pode subir. Queridos, vocês precisam entender que existe um chamado para você. Vocês precisam entender que vocês são igreja. Existe uma vida agora que precisa ser vivida através de você. Você precisa entender que não é sobre você. Você precisa entender que não é somente sobre a sua família. Você precisa entender que a vontade do Senhor diz respeito a algo muito mais profundo, a algo muito maior do que simplesmente o seu bem-estar, a sua satisfação. Você consegue entender isso, querido? Quem consegue entender que existe um propósito para você? E esse propósito, para que é? Para você ou é para os outros? É para os outros. O que nós precisamos mudar em nós? O que nós precisamos mudar em nós mesmos, queridos? Para conseguirmos alcançar esse propósito do Senhor, alcançar esta graça, caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor. Essa noite, o Senhor deseja restaurar relacionamentos aqui. O Senhor deseja restaurar relacionamentos. Casamentos que estão por um fio. Casamentos que estão acabados. Relacionamentos entre pais e filhos. O Senhor deseja restaurar alianças aqui essa noite. Porque não é sobre você, mas é sobre o propósito do Senhor. E muitas alianças podem estar quase se rompendo. E uma aliança que se rompe pode impactar diretamente o propósito e o chamado do Senhor para a sua vida. Se levante essa noite, querido. Quais são os relacionamentos que você precisa de uma restauração essa noite? Entregue ao Senhor. Qual é o relacionamento que você precisa quebrar, que você precisa tirar da sua vida? Qual é o ciclo que você precisa fechar? Porque você ouviu a voz do Espírito, não é porque eu estou falando, mas porque o Espírito ministrou ao seu coração.
Querido, entregue nesta hora ao Senhor. Entregue o seu relacionamento ao Senhor. Querido, ore ao Senhor. Ele é um Deus de alianças. A vontade do Senhor é ver o seu relacionamento restaurado. A vontade do Senhor é ver o seu relacionamento com Ele restaurado. Como eu falei agora há pouco sobre o arrependimento, querido, que você possa esta noite se arrepender do relacionamento vazio que você está tendo com o Senhor. Que você possa se arrepender de um relacionamento superficial. Se arrependa de todo o seu coração. Fale: Senhor, eu não quero viver essa superficialidade. Eu quero viver uma experiência com o Senhor.